Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson, do canal Café e Bíblia, trazendo aqui mais um vídeo para todos vocês que são inscritos no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí embaixo, tá certo? Lembrando de deixar o seu joinha para fortalecer os nossos vídeos. E lembrando a todos que o objetivo, e o intuito do nosso canal é de gravarmos vídeos da lição bíblica, a lição de escola bíblica dominical, trazida pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estamos com o tema da lição de jovens, lição de número 8, que será ministrada no dia 20 de agosto de 2023. E temos por tema o seguinte: o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Então hoje iremos aprender, através dessa lição, como um jovem Timóteo, Paulo ali orientava ele a como agir, tanto com os idosos, tanto com os jovens e também com as viúvas. Então essa lição é muito importante para todos os jovens que são líderes, seja coordenadores de departamentos, seja professor da escola bíblica, e também você que é aluno da escola bíblica dominical, você que é um jovem obreiro, seja auxiliar, seja diácono. Então, Paulo aqui ele vai nos orientar como ter respeito aos idosos e especialmente às viúvas. O nosso texto principal, amados, está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que nos diz assim: segues a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então aqui Paulo já orienta, não só a Timóteo, que era líder da igreja ali em Éfeso, mas como todos aqueles que congregavam ali, a todos os líderes, pois todos deveriam seguir a justiça, a piedade, a ter a fé, a ter o amor, a ter a paciência e a mansidão, a saber tratar as pessoas com amor, com bondade, com respeito. E isso é muito importante em nossas vidas que somos cristãos, crentes, evangélicos, pela graça de Deus, a saber, amados, como lidar com os nossos irmãos, com todo respeito, com toda mansidão, em saber não só se comportar, mas também como, podemos dizer assim, exortá-los, quando for ter com eles e ter que repreendê-los. Então tem que ter muito cuidado e pedir a Deus sabedoria, entendimento, paciência, e para nós, para que nós venhamos repreendê-los com amor, e com sabedoria. O resumo da lição nos diz assim: o líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. Então, aqui é uma recomendação, uma orientação do nosso comentarista, que o líder, todo o líder, seja ele jovem, seja ele mais velho, seja ele mais novo, ele tem um dever de ensinar a igreja, a todos da igreja, independente de idade, independente de classe social. E ele vai nos parafrasear o seguinte: inclusive aos mais velhos. Então você, que é um jovem líder, você tem um dever de ensinar os mais velhos. Porque às vezes nós nos deparamos com situações que você é jovem, você já é líder, você já é obreiro da casa do Senhor, e às vezes nós nos deparamos com pessoas mais velhas, tanto homem como mulher, e não exerce nenhuma função na igreja, não exerce nenhuma liderança na igreja. Mas nós, que somos mais jovens,
temos o dever de ensiná-los a ele com amor, tratar ele bem, né, independente se ele tem cargo, se ele tem função ou não na igreja, mas o nosso objetivo, né, o nosso dever é ensiná-los com amor, com cuidado e tendo perseverança, né, em orientá-los. Meus irmãos, os objetivos dessa lição, temos aqui 3 objetivos, e o primeiro objetivo é compreender o padrão bíblico, né? O segundo objetivo é mostrar o padrão de comportamento no relacionamento do líder com as moças. E o terceiro objetivo da lição é explicar a respeito do padrão de relacionamento do líder com as viúvas. Então, primeiro, iremos compreender o padrão bíblico, né? Como nós devemos nos comportar dentro da nossa família, com os nossos familiares. Então, há todo um padrão familiar, há todo um padrão bíblico que nós devemos agir perante a nossa família. Segundo, mostrar o comportamento no relacionamento do líder com as moças, né? Você que é um jovem líder, seja jovem ou não, temos que ter muito cuidado ao tratar, né, as moças, né, as irmãs da igreja, as mais jovens e também as mais velhas. E terceiro, nós iremos explicar aqui o relacionamento do líder também com as viúvas, especialmente com as viúvas, que aquelas que também necessitam, né, não só de uma palavra, necessitam também de um apoio, de uma ajuda, de um auxílio, né, do líder, do obreiro, né, da casa do Senhor. Então, nós temos aqui o nosso texto bíblico, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16. Você que é professor, você que é aluno, deixando aqui para todos vocês que o intuito desse canal é trazermos tópicos, né, que iremos abordar aqui dentro da lição, tópicos importantes, para que você que é professor venha estar aprendendo, né, venha estar complementando as suas aulas. E você, aluno que quer já se antecipar, né, e aprender um pouco da lição, nós estamos trazendo aqui um resumo, né, uma síntese desse material da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical da CPAD, tá certo? Então, você pode estar lendo em casa, né, a leitura bíblica em classe, e já iremos para a introdução. Então, o que é que nos traz aqui a introdução da lição? O texto bíblico desta lição fala do tratamento adequado que o jovem pastor deveria dispensar a todas as pessoas da igreja, de idades distintas e de ambos os sexos, especialmente as viúvas, e nos desafia a refletir sobre os nossos deveres familiares, sinal essencial de nossa fé. Então, primeiro aqui, qual foi a primeira orientação, né, que nós iremos abordar aqui? Primeiro, que o jovem pastor, que era Timóteo, né, anteriormente, na aula anterior falamos sobre Timóteo, quem era Timóteo, né, um jovem pastor, que assim, ele era um obreiro aprovado do Senhor Jesus e também de Paulo, né, um amigo de Paulo, e Paulo assim lhe designa, né, uma função de cuidar da igreja de Éfeso. Então, dentro desse cenário aqui, nós vemos o seguinte, que Paulo envia cartas, né, para orientar a Timóteo como tratar todas as pessoas, independente de sexo, independente de raça, independente de idade, né? Então ele vai grifar aqui especialmente também as viúvas, foi o que nós falamos aqui no início do nosso estudo. Então, aqui é uma orientação, né, de Paulo para que ele venha tratar todos com amor, com mansidão, com sabedoria, com paciência, e assim orientá-los, ajudá-los, né, e quando for repreendê-los, repreender com amor, né, e com mansidão, com sabedoria. Então, o intuito aqui, né, de Paulo é orientar Timóteo,
né, para que ele viesse tratar a todos, não só com amor, mas viesse a saber lidar com todos eles, né, com seus problemas, com as suas dificuldades. E nós sabemos, irmãos, né, que muitas das vezes tem problemas que é muito difícil para aquela pessoa. Às vezes tem um idoso, às vezes vem conversar com você, às vezes você mais jovem, lhe pedir uma orientação, e você tem que pedir a Deus sabedoria, né? Pedir a Deus discernimento, para como agir diante daquela situação, seja uma situação leve, seja uma situação mais grave, mas você tem que pedir sabedoria a Deus para que Deus ele venha lhe dar. E se tiver de repreender, você repreenda com mansidão, com amor, né? Se tiver de exortar, exorte com amor, com mansidão, para que assim aquela pessoa venha entender o que Deus queira tratar com ela. Então, primeiro de tudo, nós temos aqui o primeiro tópico, que vai falar sobre o padrão familiar, né? Então, o primeiro subtópico aqui vai falar sobre os anciãos. Então, iremos ler aqui para vocês. E eu fiz aqui um resumo para que a gente venha entender melhor esse tópico, tá certo? Esses tópicos. Então, eu não vou ler todos os tópicos, até porque aqui é um resumo da lição e iremos pontuar, né, os pontos importantes, para ficar bem claro para você que é professor e que é aluno, o que nos traz a lição. Então, primeiro, falando sobre os anciãos, aqui há uma orientação para Timóteo mais uma vez, né, que Paulo vai trazer. Aí diz assim: Timóteo, como líder, deveria ensinar a todos, inclusive os mais velhos, mas ao repreendê-los, ele deveria agir com respeito e usar as palavras adequadas. Foi o que eu falei anteriormente aqui. Então Paulo orienta a Timóteo como ele deveria ensinar a todos, né, com amor, com paciência, com mansidão, né, com sabedoria. Aí ele diz aqui, inclusive aos mais velhos, né, ter paciência, né? Então aqui ele diz, mas ao repreendê-los, ele deveria agir com respeito e também usar as palavras adequadas. Então Paulo estava orientando a Timóteo: olha, quando for tratar com os mais velhos, não só com os mais velhos, com os demais, com todos, mas principalmente os mais velhos, fale com respeito, né? Seja moderado, use as palavras adequadas. Por quê, irmãos? Para não machucar, né? Porque às vezes assim, tem pessoas, eu não estou dizendo todos aqui, mas assim, há algumas exceções, que às vezes porque tem um cargo, tem uma função na igreja, às vezes é jovem, e querem tratar os mais velhos com desdém, com palavras que são inadequadas, às vezes querer até ser mais do que aquela pessoa. E não foi assim que Deus nos ensinou, não foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a ser simples, ser humilde, saber respeitar a todos, tratar a todos com amor, né? Ter mansidão, e saber reconhecer, ali a experiência dos mais velhos, né? Não é vergonhoso, né? Às vezes tem alguém mais velho na classe e você ali honrá-lo, né? Dá oportunidade para ele orar. Às vezes você, o seu cargo, a sua função está ali acima, né, da função dele, mas isso não vai lhe menosprezar. Pelo contrário, ali você vai estar dando honra, você está sendo honrado. Quando você está ladeando ao lado de uma pessoa mais idosa, mais velha, diga assim, mais experiente, isso é uma honra para você que é jovem. Eu muitas das vezes me sinto honrado por estar ladeados de obreiros, de presbíteros mais experientes do que eu. Por quê? Porque ali eu estou aprendendo, Deus está me dando o privilégio de estar ali lado a lado com eles, aprendendo a palavra, aprendendo das suas experiências, de vida na presença do Senhor, na casa do Senhor. Então, eu me sinto muito feliz, me sinto muito honrado quando eu estou ao lado de um mais velho, que tem mais experiência do que eu, que já viveu muitas, podemos dizer assim,
muitas experiências, né, na igreja, fora da igreja. Então tudo isso vai nos amadurecendo. Você não vai ser desonrado porque você está ao lado de uma pessoa mais velha e você está ali como jovem. Não, Deus lhe levantou na sua juventude, você como jovem. Eu tiro por mim, desde a minha juventude, né, desde os 13 anos de idade que o Senhor me chamou para o ministério, eu com 14 anos já era auxiliar da casa do Senhor. Quando eu completei 15 anos, eu já era diácono da igreja, né? Então, assim, passei várias experiências e hoje eu não me arrependo, né, de tudo que eu estou vivendo. Por quê? Porque tudo que eu passei lá atrás, né, me trouxe, podemos dizer assim, envergadura para hoje estar aqui trazendo esse vídeo para vocês, gravando esse vídeo para vocês, trazendo um pouco da minha experiência, da minha vida. Não vou dizer que minha vida como jovem foi fácil, né? E nós sabemos que tudo tem um propósito. Para a gente chegar aqui hoje, Deus ele nos lapidou. Passamos por experiências, por provações, por dificuldades. E quantas das vezes, né, portas foram fechadas, né? Quantas das vezes quiseram até impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Mas hoje você está aqui, né, como líder, como obreiro, né, da casa do Senhor, como coordenador, como coordenadora, como professor, né, dessa classe de jovens. E Deus tem te honrado, Deus tem te levantado. E hoje Ele te traz aqui para você assistir esse vídeo. E hoje eu lhe dou uma palavra de encorajamento. Siga em frente. Se Deus te chamou, Deus ele vai se responsabilizar. Você tem que acreditar na chamada que Deus ele tem sobre a sua vida. Então, independente de idade, né? Independente de lugar, de classe, de posição social, Deus não olha dessa forma. Deus ele olha para o compromisso que você tem com a obra dele. Então aqui, como nós falamos na aula anterior, Timóteo era um jovem líder, podemos dizer assim, ele não tinha muita experiência, mas ali, lado a lado de Paulo, Deus sempre colocava pessoas assim para lhe orientá-lo. Então, várias viagens Timóteo participou com Paulo. E ali ele foi aprendendo até chegar o momento dele liderar, né? Até chegar o momento dele ser levado e ser mandado ali para a igreja de Éfeso. E hoje ele está, naqueles dias, né, ele está cuidando da igreja. Então, nós que somos líderes temos que estar sempre aprendendo, pois nós sabemos que nós não sabemos de tudo, somos eternos aprendizes da palavra do Senhor. Hoje nós podemos ser professor, amanhã não mais, mas deixar de ser aluno, nós não jamais deveremos deixar de ser aluno. Aluno é eterno. O obreiro ele continuará sempre aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Então, falando aqui acerca dos jovens, segundo subtópico da lição, que vai falar do padrão familiar. Jovens, qual o intuito de falar dos jovens aqui? Na verdade, Timóteo tinha a responsabilidade de repreender tanto os idosos quanto aos jovens, mas sempre com afetividade, com amor, com paciência, né? Aí diz aqui, com consideração, com respeito. Isso é muito importante, irmãos. Quando nós chamamos ali, às vezes tem um jovem, uma jovem que está fazendo algo que não é para ser feito, né? Às vezes ali dentro do departamento, ali na igreja, e você observa, vê que está errado, aquele comportamento não está adequado diante da palavra do Senhor. E você chama aquele jovem ali, né? Aquela jovem, conversa com ela, orienta com amor, e assim ela vai entender, ele vai entender que não é daquela forma que ela tem que agir, que ele tem que agir, que ele tem que andar. Mas com todo respeito ali, com toda mansidão, com todo amor, com toda consideração, você vai ali tratar
daquele problema, daquela situação. Às vezes eles estão passando por algo na família, no trabalho, na escola, na faculdade. E ali, às vezes aquela pessoa precisa só de um abraço, de um aperto de mão, de uma conversa, né? E às vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade muito grande e a gente às vezes não sabe, às vezes quer criticar, quer julgar. Quando às vezes jovens, né, chega na igreja, às vezes não tem vontade de adorar, não tem ânimo mais de ir para a igreja, né, está querendo desistir. E às vezes pelo nosso olhar humano, às vezes a gente quer julgar, né, porque aquele jovem está dessa forma. Mas só Deus sabe o coração daquele jovem. Só Deus sabe como é que está aquela pessoa por dentro. Não só dos jovens, né? Mas assim, todas aquelas pessoas que estão ali na igreja, seja obreiro, seja líder, seja ancião. E nós sabemos que há uma investida do inimigo, principalmente contra os jovens, né? Mas Deus já deixou escrito em sua palavra e disse que os jovens são fortes, né? Lá em 1 João, jovens, vocês são fortes, você já venceste o maligno. Então Deus está te dando força nesta manhã. Né? Deus está te dando força para que você venha caminhar mais uma milha. Né? Então, concluindo aqui esse resumo do segundo subtópico, nós vemos que, lembrando aqui também que Timóteo era um jovem pastor. E agora? Né? Porque assim, às vezes é até mais difícil alguém olhar para a idade que você tem e às vezes querer ter aquele respeito, porque você às vezes é quase da mesma idade. Né? E eu acredito que era muito difícil para Timóteo. Né? Mas assim, Paulo orienta ele, né, a respeitar os mais jovens, a ter sabedoria, saber conversar, né, também com os mais velhos. E imagino também como não era fácil para ele, que era difícil. E muitas das vezes alguém não quer respeitar o jovem líder, o jovem obreiro, por conta da idade. Mas, como eu falei aqui, né, a idade não quer dizer nada. Quantos jovens Deus levantou? Quantos jovens assumiu o trono na sua adolescência? Então, a Bíblia nos traz vários exemplos. Né? A Bíblia traz exemplo de Davi, temos Josué, né? Fora outros. Né? Temos Daniel e os outros 3 jovens que foram jogados na fornalha e não se dobraram. Então temos muitos jovens aqui que poderia ter deixado, largado tudo e voltado atrás, mas eles continuaram, perseveraram. Jefté, que foi excluído da própria família, e foi morar em uma terra longínqua, uma terra que só tinha gente perversa, mas Deus assim lhe honrou e trouxe de volta, e ali ele venceu aquela guerra. Deus abençoou aquele povo. Então podemos ver aqui vários exemplos de jovens que foram fiéis na presença do Senhor, e assim Deus assim lhe abençoou e cumpriu com as suas promessas. Então a transmissão da repreensão deve ser feita com amor e respeito, como eu falei aqui anteriormente. Então toda repreensão, irmão, seja lá jovem, seja lá idoso, nós temos que pedir a Deus entendimento, sabedoria para nós, quando for repreender com amor e com respeito, tá certo? E terceiro subtópico, falando aqui sobre as mulheres idosas. Timóteo deveria tratar as mulheres idosas com respeito e afeto. Afeto quer dizer amor, né? Então, como se fossem suas próprias mães. Olha aí a orientação que Paulo dá aí. A repreensão também deve ser feita com amor e brandura. Honrar os idosos é um mandamento divino para todos nós. Então, Paulo aqui já orienta, a Timóteo, não só a Timóteo, mas serve para cada um de nós, que o respeito com as mulheres, com as mais velhas, com as idosas, nós temos que ter ela como mãe, ter afeto, ter amor, e não só respeitá-las, mas quando for repreender,
ter muito cuidado, ter uma palavra branda, né? sem demonstrar ali furor, respeitá-las, né? E saber conversar, irmão, saber tratar as pessoas com educação, que isso é muito importante, né? Não só dentro da igreja, mas como fora da igreja, onde nós estivermos, né? Nós temos que ter ali uma educação com todos, né? Respeito. Isso aí vem de berço, né? Meus pais sempre me ensinaram, tanto ao chegar em um local, ao chegar em um lugar, saber entrar e saber sair, respeitar as pessoas, falar com todos, né? E ter amor pelas pessoas, saber conversar, e respeito acima de tudo. Segundo tópico da lição, o relacionamento com as moças, que é muito importante. Primeiro subtópico, em toda a pureza. O que é que vai falar, né, a lição acerca do segundo tópico da lição, né, que vai falar sobre o relacionamento com as moças, e vai nos trazer aqui algo muito importante, né, como nós devemos tratar as moças com toda a pureza. Né? A lição vai nos dizer o seguinte, esse primeiro subtópico. Quando trata da admoestação às moças, Paulo acrescenta, em toda a pureza, está lá no versículo 2. O apóstolo está mostrando a Timóteo que é preciso evitar atitudes inapropriadas com relação às pessoas sob seus cuidados. O pastor precisa tratar a todos como membros da família de Deus, seja solteiro ou casado, jovem ou idoso. Todos precisam ser respeitados e o líder deve estar sempre vigilante. Está lá em Mateus 26, 41. Então, resumindo aqui, irmãos, Paulo aconselha a Timóteo, né, a ser vigilante em seus relacionamentos com pessoas de ambos os sexos. Né? Isso aí devemos ter muito cuidado, principalmente se for homem, ter muito cuidado com o sexo oposto, com as mulheres, né? E assim vice-versa. Né? Se for uma irmã, uma jovem que é líder, né, que tem alguma função na igreja, tem que ter muito cuidado também quando for se comportar aos homens, aos obreiros da casa do Senhor, incluindo moças, para evitar pensamentos e atitudes impuras. Ser puro nos pensamentos, no olhar, no falar e agir é essencial para uma conduta adequada e para manter a integridade espiritual. Então Paulo aqui aconselha a Timóteo, olha Timóteo, quando for tratar com uma moça, né, quando for conversar com ela, quando for ter esse relacionamento, né, interpessoal, seja lá sexo masculino ou feminino, mas aqui estamos tratando mais do sexo feminino. Ele diz aqui, incluindo as moças, evite pensamentos, evite atitudes impuras, pensamentos e atitudes impuras. Seja puro nos pensamentos, no olhar, no falar, no agir, né? Porque isso aqui, irmãos, é essencial para a conduta do obreiro. Isso aqui é essencial para a conduta do jovem, que é líder. Então isso aqui pesa muito, né? Principalmente no lado feminino. Então, Paulo aqui já orienta Timóteo, tenha muito cuidado como tratar as moças, trate com respeito, né? Muito cuidado quando for conversar com elas, né? Quando for trazer ou abordar algum assunto, também quando for admoestá-las, tem que peça a Deus sabedoria, discernimento, e hoje nos dias atuais não é diferente, né? Você que é jovem obreiro, que tem função na igreja, que tem cargo, que é líder, tem que ter muito cuidado, que às vezes o inimigo ele quer tentar, né, até mesmo com o olhar, com o falar, da maneira que fala, da maneira que age, querer prejudicar, ou querer atrapalhar os planos de Deus em suas vidas. Não tanto no lado masculino como no lado feminino, ou vice-versa. Nós sabemos também que a jovem também tem que ter muito cuidado com os rapazes, porque isso aí
interfere na sua integridade espiritual, né, com Deus. Terceiro subtópico, Paulo vai falar aqui Paulo vai falar aqui também dos ninhos na cabeça. O que é que a gente entende quando fala dos ninhos na cabeça, né? A gente vai ver aqui, vou abordar aqui um pouco com vocês, falando sobre pureza em tudo. Quando vai se tratar dos jovens, com relacionamento com as moças, primeiro eu falei em toda a pureza. Segundo, Paulo manda aqui ter pureza em tudo. Em toda a pureza, Paulo orienta Timóteo a demonstrar as moças com pureza, com cuidado, com respeito. Que quando ele fala da pureza em tudo, foi a que nós tratamos agora. Que temos que ter cuidado. Paulo orienta Timóteo a tratar as moças, para evitar pensamentos e atitudes impuras, tanto no agir, no olhar, no pensar. Então isso é muito importante para a vida de um obreiro, principalmente jovem. Tá certo, amados? E o terceiro aqui, subtópico, fala sobre ninhos na cabeça. O que é que diz a lição? Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Isso aí a gente não pode impedir. Mas, olha aí o mais, podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, uma coisa é o pássaro pousar na sua cabeça e você não deixar que ele continue, não deixar que ele faça um ninho. Por isso que a frase aqui de Lutero vai dizer o seguinte: olha, não conseguimos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, tudo bem, mas temos que impedi-los, que eles façam ninho, que eles façam morada. O que é que ele vai falar acerca disso? Nenhum de nós está livre de ter pensamentos impuros, porque todos nós somos carnes, mas todos nós podemos refutar tais pensamentos e não cultivá-los em nossa mente, para que não germinem e produzam seus frutos que nunca serão bons. Está lá em Mateus 15, 19. Então, resumindo aqui, nós temos que evitar, amados, pensamentos impuros. É isso que Paulo está orientando a Timóteo. Nós devemos impedir que os pássaros façam ninhos em nossas cabeças. Podemos assim recusar e não alimentar pensamentos com estímulos negativos. Quando nós vemos, quando nós observamos e sabemos que aquele pensamento não vem do Senhor, que vai nos fazer pecar, o que é que a gente faz? Temos que repreendê-los, temos que evitarmos, seja no olhar, seja no agir, seja no pensar, seja em nossa maneira de ser. Porque o Senhor diz em sua palavra que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então você, jovem, homem, mulher, se vê um pensamento, um olhar, um agir que não seja da vontade de Deus, que não seja do agrado de Deus, o Espírito Santo vai testificar com você, vai lhe orientar, vai mostrar para você que aquilo não está correto com a conduta que você deve seguir, com a conduta que você deve andar. Então, o que é que Paulo orienta a Timóteo? Evite alimentar pensamentos negativos. Então, Paulo vai orientar também: evite, a frase de Martinho Lutero, que os pássaros façam ninho na sua cabeça. Aí diz aqui, para terminar nesse terceiro subtópico: conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. Então, o que é que Paulo orienta a Timóteo? Que nós devemos continuar amando os jovens, aqueles que estão ali na casa do Senhor, mas não podemos deixar que os pensamentos ruins venham habitar em nós. Às vezes um jovem, uma jovem tenta querer fazer algo contra você e até querer lhe ludibriar, às vezes fazer algo que faça você pecar, mas não é que você queira pecar, você já vai entender que ali não é ele, é uma obra do inimigo, do maligno. Você vai deixar de amá-lo? Não, é o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Não deixe de amá-lo, não deixe de conhecê-lo, de saber
quem é aquela pessoa, o que é que ela passa, né? Quais as dificuldades dela. Mas não deixe de amá-lo, ame cada vez mais. Agora, repreenda o mal. Repreenda aquela pessoa. É o que está naquela pessoa. Então, irmãos, aqui é uma orientação muito importante, né, acerca das moças, acerca dos jovens. E essa lição é muito interessante, né, trazida aqui pelo comentarista. E para finalizarmos aqui o terceiro tópico, né, o primeiro subtópico vai falar sobre o mandamento às viúvas, né? Então aqui vai falar também sobre o cuidado, né, com as viúvas. Quem são verdadeiramente as viúvas? O que é que diz a lição no primeiro subtópico? Verdadeiramente viúvas. Na opinião de alguns estudiosos, havia na igreja dos primeiros séculos uma espécie de ordem de viúvas, como um ministério específico que consistia na inscrição de viúvas idosas que faziam um voto de se dedicarem exclusivamente a Deus servindo na igreja. Em contrapartida, eram escritas para serem sustentadas, né? Isso é bíblico. Mas o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo do 1 ao 16, não nos permite concluir que havia essa organização formal em torno de um ministério das viúvas, embora fique claro que havia sim um rol específico, né, daquelas que seriam alvo de ajuda material ou financeira da igreja. Elas são chamadas de verdadeiramente viúvas. Tinham que ter no mínimo 60 anos de idade, não terem família e terem um largo testemunho de boas obras. Então aqui, irmãos, né, Paulo vai deixar muito claro aqui a Timóteo, né, a Timóteo vai escrever acerca disso. Paulo vai escrever acerca disso, né, a Timóteo, dizendo. Então, irmãos, para finalizarmos aqui, né, falando sobre as viúvas mais novas, né, Paulo vai orientar a Timóteo que elas não deveriam ser admitidas, né, no serviço de atendimento social da igreja, porque quando se tornavam levianas contra Cristo, né, elas queriam aqui, muitas das vezes, quando tem a situação dela ficarem viúva, permanecer viúva. Então a orientação de Paulo não que elas continuassem viúvas, que elas se casassem, tivessem filhos. Podemos dizer isso em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5. Diz aqui que o texto nos indica que algumas delas que provavelmente haviam decidido permanecer viúvas e se dedicar a Deus. Mas nisso elas rompiam o compromisso e adotavam um comportamento incompatível para qualquer mulher cristã. Então o que é que Paulo vai orientar? Paulo vai dizer, olha, evita que elas participem, né? Essas viúvas mais novas, essas viúvas moças, participem, evite que elas participem, né, do trabalho social da igreja. Orienta elas primeiro a casarem, a cuidar do seu esposo, da sua família, né, dos seus filhos. Podemos ver lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Aí diz aqui que elas se casem, gerem filhos e que elas cuidem de suas próprias casas, fugindo de todo mau testemunho. Então assim, Paulo orientava, né, a Timóteo para que ele viesse fazer isso, para que aquela moça, né, evitasse, né, de ter um mau testemunho, de viesse vir pensamentos levianos, né, dos homens contra elas. Então aí é um cuidado familiar, né? Paulo aí ele
tem um cuidado maior de honrar a família, né? Da constituição da família. Então ele prefere que elas fiquem afastadas, né? Evitem ser incluídas no trabalho social da igreja, até que se casem, gerem filhos, né? Assim, tem uma nova família. E depois, né? Aí ela ia ser honrada com a família dela, adorando ao Senhor. Não estou dizendo aqui que elas eram escanteadas, não é isso, meus irmãos, né? Paulo aqui, em sua sabedoria, né? Ele orientava Timóteo para que evitasse, né? Para que viesse a haver mau testemunho, viesse a haver conversações impróprias, pensamentos inadequados e tudo isso, né? Então nós sabemos que há uma investida do inimigo, né? Principalmente quando a moça está ali, né, com seu caminho livre. Então, para que evitasse qualquer tipo de problema, de conversa, Paulo orienta Timóteo a evitá-las estar ali na obra social da igreja. Primeiro, orientava elas a casarem, a ter filhos, a cuidar da sua família. Então, para concluirmos aqui a nossa lição, essa síntese, esse resumo, diz assim: a palavra de Deus é completa. Ela tem lições para todas as áreas de nossa vida. Vimos hoje como é importante ter relacionamentos saudáveis, tanto em família, para que nos sirvam de padrão inspirativo na igreja e em outras áreas de nossa vida. Vimos também que um sinal vital da verdadeira espiritualidade é a maneira como cuidarmos, ou como cuidamos de nossos familiares, especialmente nossos pais e avós em suas necessidades. Então, irmãos, resumindo aqui, a palavra de Deus o que nos ensina, a ter um relacionamento com os nossos familiares, não só com os nossos familiares, mas também ter não só um relacionamento familiar saudável, mas sabermos, se comportar, perante os irmãos da igreja, a saber tratar os mais velhos, os idosos, as moças, os jovens. Então tudo isso a palavra do Senhor nos orienta a cuidarmos dos nossos entes queridos, e tudo isso a gente vem a refletir em uma verdadeira espiritualidade, que quando nós fazemos isso, cuidamos das pessoas, tendo respeito, cuidado com as pessoas, com os mais velhos, com as viúvas, assim Deus ele também está nos abençoando, Deus está também nos dando crescimento espiritual, tá certo? Até no momento de repreendê-los, repreendê-los com amor, com sabedoria, e saber ter respeito e tratar a todos da mesma forma, com amor, com afeto, com mansidão e sempre ajudando todos aqueles que assim precisarem, tá certo? Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, tá certo? Aí embaixo. Aperta o sininho para que toda vez que nós gravarmos nossos vídeos, você está recebendo aí. Lembrando que os nossos vídeos da lição de jovens, o comentário da lição de jovens, são todas as quartas a partir das 18, tá bom? Lição de adultos, todas as segundas-feiras a partir das 18 horas. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.